Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É sempre motivo de alegria, oportunidade de estarmos falando para o povo de Deus. Há uns tempos atrás, eu sempre ouvia alguém dizendo: olha, eu não gosto de pregar para crente. Eu gosto de pregar para pessoas não crentes. Mas, quando nós olhamos para a nossa realidade, para as nossas circunstâncias, nós temos visto o quanto que é necessário para pregar para quem já conhece a palavra de Deus. Nós viemos de um mundo onde o conceito de Deus, de um Deus bom, de um Deus de amor, de um Deus que não vai condenar ninguém ao inferno. E esse conceito nos acompanha, mesmo quando alguém faz um convite para a gente: olha, o Senhor Jesus é bom, Ele pode resolver os seus problemas. A gente olha para esse convite, responde positivamente pela fé, mas na maioria das vezes nós estamos como se diz, aceitando aquele convite, mas pelos nossos problemas dessa vidinha aqui. Não pelas condições de reconhecermos a nossa real condições diante de Deus. E quando nós viemos dessa observações de que Deus é bom, que Deus no final vai salvar todo mundo, nós caímos em contradição com a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor não diz isso, que Deus é bom e que Ele vai salvar todo mundo. A palavra diz que aquele que crê no Filho tem direito na vida eterna. Agora, quem não crê já está condenado. E nessa noite, eu gostaria que você que aqui se encontra, que já é lavado, já é remido no sangue do Cordeiro, e você que está em casa, que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. É um texto bastante conhecido e que é difícil um culto ou uma pregação que não é citado alguma coisa desse texto, que é o vinde a mim. É um convite que o Senhor Jesus faz a todos aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão oprimidos. Mas entender o que foi esse convite é uma outra história, aonde nós ficamos normalmente no superficial. Vinde a mim, trazei o seu problema, das suas lutas, das suas dívidas, da sua vida sentimental, da vida espiritual, da vida amorosa. Mas não, esse texto não está dizendo isso. Não quer dizer que isso não faça parte, mas o convite do Senhor é para aquele que sentiu que o pecado dele está pesando, que o pecado está pesado demais, que o pecado está trazendo a separação dele de um Deus que é santo, que é justo, e que, se nós não compreendermos isso, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e que há necessidade da santificação, porque Deus é justo, nós não vamos compreender o plano de Deus para as nossas vidas. Em Mateus 11, do 28 ao 30, o próprio Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos no Teu nome. Pedimos, ó Pai, a Tua unção, a Tua graça sobre essa palavra,
Que o Senhor venha iluminar, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Senhor, entender, compreender o que o Senhor realmente queria dizer com isso. Vinde a mim. É um convite, ó Pai, que não foi feito em especial a uma só pessoa, a duas, mas a todos, ó Pai, que reconhecer e que sentir a necessidade de estar sobrecarregado e oprimido. Pai, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que Teu Santo Espírito fala conosco nessa noite, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para sairmos daqui, ó Pai, com uma visão realmente do que o Senhor queria dizer a cada um de nós em cima desse texto. É o que eu te peço, ó Pai, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Quando o Senhor Jesus fez esse convite, poderia sentar. É necessário, quando fazemos um convite para uma pessoa, que nós falamos com ele, olha, o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas. Se você quiser ter a vida eterna, você tem que tomar uma posição com o Senhor Jesus. Mas essa explicação dos fatos aqui tem que ser relativos à salvação. A salvação, porque a Bíblia nos diz que nós somos pecadores. Isaías diz que os nossos atos de justiça não passam de imundícies, de trapos que não valem nada. Um convite, e esse convite que normalmente é feito, tem que ser respondido pessoalmente. Muitas das vezes nós vimos pessoas respondendo a esse chamado, a esse convite, porque alguém meteu o cotovelo na costela dele, sentado de lado, fala, hoje é o seu dia. E qual de nós aqui que estamos dentro de igreja há muitos anos, que nunca vimos pessoas levando outras para a igreja e falam assim, olha, aceita Jesus, vai lá. Mas esse convite não é para ser assim. Isso é uma coisa que tem que ser pessoal. É a pessoa que tem que reconhecer a sua posição, as suas condições e enxergar e ver que sem Deus nada somos nesse mundo. E quando nós olhamos essa parte, que a pessoa tem que responder pessoalmente a Cristo, em arrependimento, reconhecendo que é pecador. Não pode ser uma coisa coletiva, tem que ser pessoal. Olha, no início que nós começamos a caminhada aqui, eu conheci uma missionária há muitos anos atrás. Quando eu me converti, eu conheci essa missionária e quando eu tive a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de eu estar pastoreando, estar à frente desse rebanho que não é meu, é dele, que eu só sou um tratador. Estou nas mesmas condições de Davi, que Davi, quando Deus vai falar de Davi, eu te tirei do meio das malhadas, lembra de onde você saiu. Então, do meio do povo de Deus, Deus me tirou para mim estar ensinando, para mim estar explicando a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que a necessidade de conhecer, compreender a palavra de Deus, no meio do povo de Deus, é muito grande. Que reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, é uma coisa que a maioria não quer reconhecer. E quando se diz que Deus é bom e que Deus vai salvar a todos, determinadas religiões, diz que a pessoa pode pecar, que ela vai para o purgatório, e que ali, quem tiver por aqui, vai estar rezando, vai estar acendendo vela, vai estar iluminando para que aquela pessoa ache o caminho. Mas quando você olha para dentro da palavra, isso não tem afirmativa. Deus é bom.
misericordioso, justo. A oferta dele é para todos. Aquele que crê, ele não fez acepção de pessoa. Mas ele também deixou declarado que a ira dele vem sobre aqueles que não compreender o plano de Deus para a salvação. E compreender esse plano de Deus para a salvação é que é o essencial para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós passamos anos e anos vindo na casa do Senhor, vindo na igreja, orando, buscando a face, buscando a presença do Senhor, e não entendemos o que realmente o Senhor quer para nós. Quer que a gente compreenda que somos pecadores e que sem a graça e a misericórdia do Senhor, não importa o tamanho do pecado, não existe pecadinho ou pecadão. Se não reconhecermos que somos pecador, nós estamos debaixo da ira do Senhor. E uma promessa que há nesse texto, uma promessa de perdão e de vida eterna. As três coisas que tem nesse texto: a explicação dos fatos relativos à salvação, para aquele que está chegando, para aquele que está vindo, para aquele que anseia ingressar nessa família do Senhor. O segundo passo é como que aquela pessoa vai responder ao convite, se ela vai responder conscientemente ou vai responder porque o outro cutucou. No caso daquela missionária, voltando, que eu trouxe aqui, na época que eu a conheci, eu era completamente cego. Eu vi aquela dona, contou o testemunho dela, eu carreguei aquela dona aqui dentro de Betim, não foi nenhum nem em dois lugares não, mais dentro. Arranjamos um carrinho de bebê para pôr ela dentro, para estar carregando ela. Levávamos ela, que ela estava pregando aqui na igreja, ficou uma semana pregando aqui na igreja quadrangular, e depois do culto, todos os dias nós a levávamos lá na Fazenda Paraíso. A gente ia lá na Fazenda Paraíso levar aquela dona, todos os dias. E quando Deus me deu a oportunidade, eu vi notícia dela, eu falei assim, eu vou levar essa dona lá na igreja. Na época eu vi tanta gente aceitando Jesus através do testemunho dela, que eu a trouxe aqui. Aqui ela contou o testemunho, realmente o testemunho da pessoa não muda. Mas eu vi várias pessoas aqui naquele dia que aceitaram Jesus. Várias. Pegamos o telefone de todas as pessoas. E poucos dias depois começamos a ligar, uma por uma. Que a gente ligava, perguntava, como é que você está, tal. Você está precisando de alguma ajuda espiritual, qualquer coisa assim. Todas elas, sem exceção, responderam, falaram, não, eu aceitei Jesus, mas foi só aquilo ali naquela hora. Eu não quero saber disso, não. E assim foi com todos que eu trouxe aqui. Depois eu trouxe o Edson Batista, com o qual eu me converti com ele cantando uma música. Quando ele cantou a música do cemitério, Deus falou comigo e eu não percebi, eu estava na frente levantando a mão que eu queria ser Jesus na minha vida. Trouxe ele aqui também e ele pregou, muita gente aceitou Jesus. Cadê? Não ficou um. E se não tivesse ficado aqui, mas ido para outras igrejas, glória a Deus, não tem problema. Trouxemos aquele ex-padre Nivaldo. Muitas pessoas também aceitaram o Senhor Jesus com o ex-padre Nivaldo, mas aceitou. Todas essas pessoas aceitaram por emoção. Não aceitaram por reconhecer que são pecadores e que são carentes da glória de Deus. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus nessas condições, nós nunca vamos conseguir firmar os pés. Nós vamos ter o Senhor Jesus somente para essa vida. E os planos dele, do Senhor, não é para essa vida. Tudo que acontece na nossa vida é uma sequência. É uma sequência da obediência que as bênçãos vão chegando.
Mas o plano principal, Jesus não veio a esse mundo para dar bênção para A, para B, para C, abençoar a vida sentimental, financeira, espiritual, não. Ele veio para resgatar, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Então, o plano de Deus para as nossas vidas não é para essa vidinha que nós estamos passando, essa vidinha que estamos vivendo. Nesse mundo nós teremos lutas, teremos aflições. Mas feito o próprio Senhor Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós olhamos todos esses 3 passos da salvação, a pessoa que toma uma posição pelo Senhor, a pessoa toma não, que primeiro quem trabalha nela é o próprio Deus. É o próprio Senhor, é quem vai trabalhando. E quando esse convite é feito para ela, vinde a mim, aquela pessoa está ansiosa. Ela está cansada, ela está sobrecarregada, da maioria das vezes, de lutar contra o seu pecado. Um pecado que ela luta contra ele uma vida inteira e não consegue abandonar, não consegue largar. Mas quando ela vem para o Senhor Jesus, ela vai largando o pecado. Aquilo que era impossível se torna possível debaixo das mãos e da graça do Senhor. E a Bíblia fala que não há recurso para o ser humano, porque todos nós pecamos, todos pecaram. Desde que Adão pecou, que Adão errou, que Adão falhou, o pecado entrou no mundo. E as consequências do pecado de Adão passou para cada um de nós. Veio, a consequência veio. Feito Paulo vai falar lá na frente, ó, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só veio a graça de Deus. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão trouxe a vida e a vida em abundância para aquele que nele crê, para aquele que o aceitar de todo o coração. E em Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, muitas das vezes, nós, na nossa concepção errônea, nós falamos, poxa vida, mas eu procuro andar certinho, eu procuro fazer tudo direito, eu não peco, eu não tenho grandes pecados. Mas a gente começa a parar um tiquinho e começa a fazer analogias de pecado. Nós falamos, olha, aquela pessoa que matou um é um pecado imperdoável, é um pecadão. Mas o meu pecado é pequeno. O meu pecado é pequeno. Por suas consequências, as consequências do pecado ser grave, um ser mais grave do que o outro. Por exemplo, matar nos parece pior do que odiar. A pessoa fala assim, não, mas aquele matou, eu só tenho ódio. Eu não tolero fulano. Eu até converso com ela, mas misericórdia. Tem ódio. Acha que aquele pecado daquele que matou é maior do que o dele que tem ódio. E não é, diante de Deus é igual, é a mesma coisa, não faz diferença. Deus, quando chama, nos convida, Ele está falando que vai tirar todo o pecado, pequeno ou grande. Não importa. O adultério parece pior do que o orgulho. A pessoa que é um adúltero, um homem, uma mulher, seja lá qual for, ele acha que outro que está de fora olhando fala, não, o adultério é pior do que o orgulho. Mas muitas das vezes nós temos que parar e observar, analisar que tudo é igual. Não faz diferença. Não faz diferença. Nós não cometemos apenas pequenos pecados que merecemos a vida eterna. Só porque a pessoa comete só pecado pequeno, ele merece a vida eterna. Não, a condenação é igual para o pequeno e para o grande. Tanto para o pequeno pecado como para o grande. Portanto, todos pecaram. Todos os pecados levam à morte e nos desqualificam para viver com Deus. Não importa a gravidade. Qualquer tipo de pecado tira nossas qualificações para entrar no céu.
qualquer, não importa. E um pecado muito grave no seio da igreja é quando nós começamos a ler a Bíblia. Nós vamos lendo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E nós começamos a olhar para as outras pessoas e começamos a menosprezá-las, a falar assim, não, eu tenho um conhecimento maior, eu estou à frente. É um pecado de orgulho que é um dos mais graves. Esse pecado eu aprendi demais com o irmão Dalto. Quando o Dalto falava, não pense de si mais do que eu te convém. O que se convém. E quando a gente olha, a gente presta atenção, que a impressão que a gente está tendo é outras coisas, né? Não. É em cima do conhecimento que você tem da palavra de Deus, não te julgues melhor do que o outro irmão. Porque se você prestar atenção, o que Jesus vai falar para os fariseus? Quando aqueles doutores da lei estavam ali, eles começaram a questionar Jesus por causa de Mateus, que era um cobrador de imposto, um pecador, a mulher adúltera, as pessoas que andavam, que estavam seguindo Jesus. E Jesus fala assim, opa, espera aí, observa uma coisa. Diante de vós entrará todos os pecadores. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aquele que a sociedade condena, aquele que a sociedade aponta o dedo, aquele que nós apontamos o dedo, entra no céu na nossa frente. Porque o Senhor Jesus veio, foi para essas pessoas. Ele não veio para buscar gente sã. Feito ele fala, o são não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E os doentes somos nós, quando reconhecemos. Aquele fariseu estava lá na frente, batendo no peito e dizendo, Senhor, Senhor, eu não sou como aquele ali. Aquele pecador, aquele homem é um pecador, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro está lá de cabeça baixa, que não conseguia nem olhar para cima e falar, Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador, perdoa-me, Senhor. O Senhor Jesus pergunta para aquele pessoal que estava ali, qual saiu daqui justificado diante de Deus? Qual saiu justificado? Nós somos justificados. Não porque o que nós somos, é porque nós reconhecemos que somos pecadores e somos carentes da presença do Senhor na nossa vida. Todos os pecados nos separam de Deus, mas todos podem ser perdoados. A penalidade pelos nossos pecados é a morte. A penalidade pelo pecado é a morte, não importa o tamanho dele. A pessoa que vem para o Senhor Jesus tem que saber isso, tem que entender, tem que compreender. Se vocês quiserem marcar esses textos para vocês, marquem. Porque numa evangelização, esses textos são as chaves. É que o Senhor Jesus faz o convite, mas que temos a entender que nós somos pecador, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. E quando a pessoa compreende isso, que ela responde positivamente, ela não está respondendo por emoção. Ela está reconhecendo quem ela é, a posição dela e qual é o destino dela. Que o destino do ser humano que vem nesse mundo é um só, não é o céu. Todos nós que nascemos, nós estamos destinados para o inferno. O nosso destino é o inferno. Agora, existe a oportunidade. Existe um caminho estreito. Aqueles que acharem esse caminho, aqueles que compreender as suas condições, entra por esse caminho estreito. Mas largo é o caminho que leva à perdição. Não, olha, uma coisa nós temos que colocar na nossa cabeça. Em cima de todos esses versículos,
Observe para vocês verem, nós que aqui estamos, o quanto nós somos privilegiados. No meio de tantas pessoas que estão andando nesse mundo sem rumo, sem entender, sem compreender, sem Deus no coração, e que o Senhor simplesmente falou assim, opa, deixa ele seguir a vida dele. Deixa para um lado. A pior coisa é se Deus largar a mão da gente. A pior coisa é se Deus deixar o homem andar do jeito que quiser. Então nós temos que nos alegrar, nos regozijar, como vamos dizer assim, alegrar realmente do quanto nós somos privilegiados. Pedro vai dizer, olha, vocês não foram chamados de qualquer maneira. Vocês foram chamados antes da fundação do mundo. Antes do mundo vir a existir, já estava o nome de cada um de nós lá escrito no livro da vida. Então isso é um privilégio que nem todos estão. Então quando a gente olha os passos que a humanidade está caminhando, o rumo que esse mundo está, a pressa que as coisas estão acontecendo, a gente está vendo que aquele que escreveu o nosso nome lá no início, o Alfa, lá do início, o primeiro, o primogênito entre os mortos, o Filho unigênito de Deus, que veio para nos resgatar, para nos mostrar o caminho de volta, ele é o ômega também. Ele vai estar no final lá. Ele estava no início como alfa, mas agora ele vai estar como ômega, para saber o que nós fizemos na nossa trajetória, na nossa caminhada. A penalidade por nossos pecados é a morte. E isso é sem chance. Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é o dom gratuito de Deus? É o amor dele pelo mundo, que ele enviou o seu Filho para que aquele que nele crê. É o amor de Deus que está lá inserindo em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Somos livres para escolher entre os dois mestres. Existem dois mestres no mundo. Você pode escolher entre um e outro. O pecado é um dos mestres, ou Cristo. Você pode escolher a quem você quer servir. Ou você pode continuar na sua vida de pecado, na sua vida de erro, longe de Deus, afastado. Ou você pode escolher ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida de santificação, uma vida de que o próprio Espírito Santo vai estar te alertando dia após dia, opa, isso que você está fazendo é errado. Isso te dá consequências de você estar se separando do Senhor. E a pessoa pode escolher. A recompensa do pecado é a morte eterna. E nisso tudo nós podemos esperar, se você tomar uma posição pelo Senhor, é uma vida com Deus. Mas se você optar pela vida de pecado, é uma vida sem Deus, longe da presença dEle, longe dos atos do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Mas, ao escolher a Cristo como seu mestre, nós recebemos a dádiva da vida eterna. Nós vamos compreender que uma vida com Deus, que começa na terra, ela continua na eternidade. A vida com Deus não vai começar depois da morte, não. Não adianta você falar assim, não, Deus é bonzinho, a hora que eu morrer eu vou para o purgatório. Irmão Juvenil vai acender uma vela para mim, para mim achar meu caminho. Não vai não. Não vai não. A luz veio ao mundo, mas o povo preferiu mais as trevas do que a luz, disse o Senhor Jesus. Então, vamos ficar firmes. Enquanto podemos, enquanto há tempo, tomemos uma posição pelo Senhor Jesus, mas uma posição racional, uma posição lógica, uma posição
fora das emoções, fora daquele sentimentalismo que é só um momento, é só um instante. Feito eu falei com vocês, das pessoas que eu vi aceitando Jesus aqui, na emoção, nenhuma ficaram, não ficam. Mas aqueles que tomam a posição consciente de quem é, de quem nós somos, quem é o Senhor Jesus e qual é o propósito dele para as nossas vidas, olha, não perde a salvação. Há uma linha da teologia que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós vimos tantas pessoas deixando os caminhos do Senhor, é porque quando responderam ao chamado, não responderam consciente do que estavam fazendo. Responderam de qualquer maneira, está todo mundo aceitando, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo é crente, e eu não vou ficar para trás não, de jeito nenhum, eu vou ser crente. E não adianta ser crente porque quer. Não adianta querer ser crente de fachada. A mudança tem que começar de dentro para fora. É entender a necessidade de para onde nós estamos indo. Que a vida aqui é muito curta e é passageira. Mas a outra não. A outra não tem fim. E essa vida eterna começa aqui com as decisões que nós tomamos nessa vida. O Senhor Jesus morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados. É um outro versículo que temos que guardar ele. Que o Senhor Jesus morreu para pagar penalidades dos nossos pecados. Ele está lá em Romanos 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, quantas pessoas nós conhecemos e com certeza, muitas pessoas que vocês já falaram do amor de Deus para elas falam, não, eu não posso ir. Eu tenho tanto pecado, eu tenho que consertar a minha vida para mim ir para o Senhor. Eu tenho que pôr minha vida em ordem. E não é assim. Venha do jeito que você está. Traga os seus pecados, traga os seus problemas, porque quem vai fazer a mudança, a transformação na sua vida, não é você. Pelos seus méritos, feito eu falei aqui anteriormente, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Não adianta você esperar e falar assim, não, eu vou pôr minha vida em ordem, eu vou consertar, para mim tomar uma posição para o Senhor Jesus, porque ser crente é coisa séria. Coisa séria é ir para o inferno. Coisa séria é não compreender realmente o que é a palavra de Deus, o que é procurar dia após dia a santificação, dia após dia procurar mudanças, porque nós vamos continuar pecando, vamos continuar errando, vamos continuar falhando, mas Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados passados, pelo que nós estamos cometendo hoje, agora, nesse instante, e pelos pecados que vamos cometer ainda. Nós vamos morrer pecando. Vamos morrer ainda pecando, procurando a santificação. Nós só vamos ser perfeitos no dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui. O dia que o homem morre, se ele tomou uma posição, se ele aceitou os caminhos do Senhor, procurou a santificação, ele vai morrendo, ele vai para a glória. A Bíblia fala que não entra impuro, não entra no caminho da salvação. Então você morreu, você está lá, seu corpo vai para a terra. Sua alma vai para o céu, vai ficar lá, mas seu corpo vai para a terra. Agora, no dia, na volta do Senhor Jesus, que esses que morreram em Cristo vão ressuscitar, a alma volta e torna a entrar no corpo. E aí é que vamos ter um corpo glorificado para ver o Senhor Jesus como Ele é. Então nós temos que entender e compreender isso, mas aqueles que morreram sem Cristo vão ficar enterrados e a alma vai já para o inferno direto. Mas quando passar o tempo, a volta, os 1000 anos do reinado de Cristo, que é no final,
que aí vai ter a ressurreição desses que morreram sem Cristo. A alma deles volta, entra no corpo e aí há a condenação eterna. Entender o plano de Deus é porque Deus não quer o sofrimento para ninguém. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham alcançar a salvação. Mas é pela dureza do coração do homem, é que o homem se endurece, é que o homem se revolta, é que o homem não quer tomar uma posição, não quer entender isso, a necessidade do conserto. E feito nós lemos aqui que Deus prova o seu amor, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou Cristo para morrer por nós, não porque fôssemos suficientemente bons, mas porque nos amava. Não é porque você é bom, porque você é santo, porque você é justo, não. É porque o amor de Deus. Eu estava até falando com Dena hoje sobre Abraão. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão, se você vê quando o nome fala Abrão, é pai das estrelas, que quer dizer que era o que Abraão era. Abraão era um mágico, era um adivinho lá em Ur dos Caldeus. Ele ficava olhando para as estrelas e o nome dele significava isso. Vários textos da Bíblia vai falar que Abraão era um idólatra quando Deus o chamou. Deus não consertou Abraão para o chamar, para fazer um chamado para ele, um convite. Lá no meio daquelas, aonde Abraão estava, Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Pela fé, Abraão, houve uma mudança instantânea na vida dele, com aquele chamado, para uma pessoa que morava num lugar incrédulo, onde não se ouvia falar, não tinha nada sobre o Deus verdadeiro. Quando Deus fala com Abraão, Abraão fala: esse é o verdadeiro Deus. E Abraão sai dali. A Bíblia fala que Abraão ainda parou em Padã Arã. Ali ele ficou muitos anos mesmo, Abraão ficou em Padã Arã. Ali Abraão enriqueceu muitíssimo, ficou muito rico, até que Terá morreu, o pai dele morreu. E ali Abraão sai agora e vai para Canaã. Quando Terá morre, Deus torna a falar com Abraão. Deus vai tornar a confirmar com Abraão o que era para fazer. Vai para lá. Agora você vai para Canaã. E Abraão sai, e Ló vai junto com ele. Ló também já era rico, Abraão já era rico, Ló já era muito rico. Mas quando eles vão para aquele lugar, se você prestar atenção, para vocês terem uma tamanho da ideia, da riqueza de Abraão, que eu estava explicando para a Dena hoje, a gente não presta atenção. Mas houve uma guerra, quando Ló é preso, 5 reis. E lá diz que Abraão, o que Abraão fez? Abraão pegou 318 servos dele, eram escravos dele, pessoas nascidas da casa dele, que a escravidão era uma coisa comum. Abraão pegou 318 servos dele para ir à guerra. Abraão não estava sozinho, ele, Ló e Sara, não. Havia uma comitiva ao redor dele. E eu estava falando com Dena uma coisa interessante que a gente não presta atenção. Abraão saiu de Padã Arã, Abraão entra em Canaã, aonde Abraão vai direto? Para os carvalhais de Manré. O carvalho era uma árvore grande que dava uma sombra muito frondosa, e aquele pessoal ali daquele lugar, gostava muito dessas árvores grandes por causa da sombra. O sol muito quente, muito escaldante, eles iam para debaixo dessa sombra, e era um lugar de até adoração aos deuses pagãos, a Baal, a Azera, e todos aqueles deuses ali que os cananeus adoravam. Mas a gente prestar atenção direitinho, a gente vai ver uma diferença do que Abraão fazia. A Bíblia fala que Abraão tinha 318 servos nascidos na casa dele, empregados dele,
que nasceram ali, que ele comprou um empregado, aquele empregado casou, aquele escravo casou, teve filhos e foram crescendo. Então ele tinha 318. Desses 318, se você multiplicar só com uma mulher, ele tinha 700 pessoas que o acompanhavam. Mas se cada casal tivesse um filho, passa das 1000 pessoas. Então Abraão tinha um clã já. Para onde ele ia, ele tinha aquilo. E quando Abraão chega, toda vez que Abraão mudava a tenda dele de posição, o que Abraão fazia? Abraão construía um altar. No meio daquele povo idólatra, Abraão pregava para a sua igreja. Ele tinha aquelas pessoas que estavam com ele, e Abraão foi ensinando para aquele povo o temor do Senhor. Você vê que quando Isaac nasce, o que acontece com o servo de Abraão? Quando Isaac nasce, não, vamos voltar um pouquinho atrás. Quando em Gênesis 15, Deus torna a aparecer para Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus vai falar com Abraão e falar assim: vai fazer de mim uma grande nação? Como? Minha mulher é estéril, nem filho eu tenho. Deus faz uma promessa para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. Tu serás uma bênção na vida daqueles que te abençoar. Quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão vira ali, quando Isaac nasce e tudo mais, quando Isaac está velho. Aliás, antes ainda, quando Deus fala com Abraão da promessa dele, Abraão vira para Deus e fala assim: opa, espera aí. Quem vai herdar todas as minhas coisas não é meu filho, não, estou sem filho até hoje. Quem vai herdar é o meu servo, é o mordomo Damasceno. Era um nascido na casa de Abraão que ia herdar a herança de Abraão. Aí Deus fala: não é ele não, é nascido de ti. E ainda vem Ismael primeiro, para depois vir Isaac. Mas quando Isaac fica velho, qual é o servo que vai buscar Rebeca? É um homem que tem maior temor a Deus. É um homem que Abraão fala assim: ó, põe a tua mão debaixo da minha coxa e me jura que você não vai pegar das mulheres daqui de Cananéia para o meu filho. Você vai lá nos meus parentes e busca uma esposa para ele. Mas e se ela não quiser vir? Se ela não quiser vir, você está descompromissado. E aquele servo foi. E antes dele chegar no lugar, ele vai orar. Fala: ô Deus de Abraão, meu Senhor, a primeira mulher que eu ver saindo, pegando água, que eu pedi ela um copo d'água, e ela fala assim: eu vou tirar água para você e para os seus camelos. Essa é a mulher escolhida. E quando ele chega ali, quem vem? Rebeca. Ele pede para ela vira para ele e fala que ia tirar água para ele. E depois ela fala: vou tirar água para os camelos. Depois você lê lá o texto para você ver quantos camelos eram. Para tirar água num baldinho, vamos pôr de 8 ou de 10 litros. Um camelo bebe 100 litros de água de uma vez. Quantas vezes aquela mulher bateu o saril ali? Então nós temos que parar um tiquinho e vermos a mão de Deus, a misericórdia do Senhor, que Ele nos chamou, nós sendo ainda pecadores, para termos uma vida santa, uma vida piedosa diante dEle, porque Ele é o Senhor. Temos sempre que lembrar do amor dEle, que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E lembrarmos dessa história que eu estou falando com vocês de Abraão, que aonde você for, você tem que levantar um altar, seja diante de ímpio ou não ímpio. Você está falando do amor do Senhor Jesus, de onde Ele te tirou, aonde você está, o posicionamento que Ele tem te dado hoje, as bênçãos dEle na sua vida, para que outros queiram esse Senhor Jesus. Nós não sabemos quem vai ser salvo, nós não sabemos. Mas temos a obrigação de ir anunciar o Evangelho a todas as pessoas. A todos nós temos que anunciar, a todos nós temos que falar da volta do Senhor Jesus, da necessidade
do reconhecimento do pecado, do arrependimento e da confissão. Confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora é uma questão séria, para encerrar. Se nós só ouvirmos falar desses fatos, não é o suficiente. Só ouvir falar de tudo que é necessário não é suficiente. Um convite ao arrependimento tem que haver. Primeiro, a pessoa tem que crer nessa boa nova. A pessoa tem que crer naquela oferta que está sendo feita para ele. A oferta das boas novas, que é a salvação, que é a vida eterna. A pessoa tem que crer. Tal convite, esse convite foi feito, para entendermos agora, para encerrar. Esse convite foi feito originalmente pelo Senhor Jesus. É onde nós começamos a mensagem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite primeiro não foi feito por ninguém. Foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprender com Jesus é o que é? Olha, Jesus como filho de Deus, unigênito, Jesus aprendeu. E ele foi obediente até a última hora, e obediente em morte, e morte de cruz, para nos dar a vitória. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o que? Descanso para as vossas almas. Se não compreendermos e se não entendermos isso, aonde a alma vai descansar? Aonde passaremos a eternidade? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não importa a sua situação, não importa como está o nível da sua vida, o que foi que você fez de errado no passado, ou que está acontecendo no presente. Se você quiser uma mudança real e uma vida eterna, realmente, é reconhecer que sem Jesus você não consegue largar o pecado. Eu digo para vocês porque eu era completamente viciado. E enquanto eu lutei com o meu vício pelas minhas próprias forças, eu não conseguia deixar o vício da bebida. Eu sonhava com a bebida, eu acordava, eu sentia cheiro, eu lutava, eu ficava 3, 4, 5, 6 meses sem beber. Mas a hora que a primeira oportunidade que eu tinha, estava eu lá de novo. E aí, cada vez aumentando mais, cada vez ficando pior. É como diz a palavra do Senhor, que o demônio sai de uma pessoa. Mas se a pessoa não tomar uma posição pelo Senhor Jesus de querer consertar, ele vai rodar. Aquele demônio vai rodar por lugares áridos. Mas ele não vai achar guarida. E ele vai voltar de novo. Quando ele voltar, ele achar a casa limpa, ornamentada, limpinha, vazia. Não tem outro demônio ali dentro, está limpinho. Se a pessoa não colocou Jesus ali dentro no coração, ele vai voltar e vai trazer mais 8. E a situação daquela pessoa se torna, ele traz mais 7. Com ele que já estava 8, a situação daquela pessoa só vai piorando a cada vez. Assim foi a minha vida inteira. Eu lutando, eu pelejando com as minhas próprias forças, pelejando, eu lutava, eu evitava entrar em lugar que tinha cheiro de bebida para mim não beber. Mas não resistia. Até que o Senhor estendeu as mãos dele para mim e eu fui compreender que sem ele nada somos nesse mundo. Então, meu irmão, não importa se o seu pecado é pequeno, se o seu pecado é grande, compreenda que só o Senhor Jesus é a solução. Só Ele pode trocar com você esse fardo. Só Ele pode mudar a sua história, mudar as suas condições e te dar a vida eterna. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e que essa palavra possa ficar no seu coração
que quando você for falar de Jesus para alguém, fala desse convite. Não fala somente, o amor de Deus é muito grande. Você pode começar a mensagem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas explica para ela as consequências dela tomar uma posição ou não, para que ela compreenda o quão grande pecador ela é, e que não há salvação fora do Senhor Jesus, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas das vezes tem religião que muda esse versículo, eles colocam, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando muda essa posição do versículo, está completamente errado, porque Jesus não está nesse mundo, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Quando ele disse isso, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está falando, ninguém vem aqui se não for por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, está errado, porque para ir ao Pai através do Senhor Jesus, o Senhor Jesus teria que estar aqui, e não é assim. E Ele está voltando agora para buscar uma igreja lavada, uma igreja limpa, uma igreja que tem procurado a santificação, tem procurado consertar, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós ainda temos erros, e todos os dias vamos ter coisas para estarmos consertando, e que a boa mão do Senhor, a graça e a misericórdia dele nos traga entendimento e compreensão dos planos dele para cada um de nós, porque a salvação é individual, ela não é em grupo, e o Senhor está voltando para buscar aqueles que derem ouvido ao chamado dele. Amém? E que o Senhor vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.